Oi, pessoal, boa tarde, bem-vindos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de lições de fenômenos mecânicos. Hoje a gente vai ter nossa aula de número 14, onde nós vamos falar sobre forças e movimentos. Esse assunto ele é apresentado no capítulo 5 do livro Fundamentos de Física, volume 1, o livro do Halliday, né? E esse assunto ele é apresentado em dois tópicos, o capítulo 5 e o capítulo 6. Então, a gente vai fazer hoje uma breve revisão sobre o capítulo 5 e aí a gente vai discutindo. Eu deixei disponível para vocês os dois capítulos, bem como a videoaula referente ao assunto. Essa videoaula que eu deixei ministrada para vocês foi uma aula que eu apresentei para a turma de zootecnia no ano passado, e como o assunto é exatamente o mesmo, eu acabei aproveitando porque foi uma aula que eu fiz bastante exemplo, bastante demonstrações, com calma. Todos presentes tiveram a oportunidade de assistir a videoaula? Certo. É importante, tá, gente, estar assistindo essas videoaulas para poder estar compreendendo o assunto e tudo mais. Foi uma aula relativamente um pouco grande, mas enfim, espero que a maioria tenha assistido para que hoje não fique tão voando no assunto, tá? Então isso é muito importante. A outra coisa é, eu encaminhei para todos os grupos que me mandaram o, o relatório, né, de atividade desenvolvida semanal. E, bem, eu imagino que todos os grupos receberam meu feedback, correto? Perfeito. Bem, a ideia, tá, gente, é estar tendo esse contato com vocês através do relatório para que eu possa estar vendo a evolução de cada um dos grupos, estar identificando as dificuldades. Muitas das dificuldades demonstradas pelas equipes está muito associado com as deficiências, né, de assuntos que não foram apresentados durante o ensino médio, e aí alguns grupos até pedem para que faça essa revisão. O problema é que a gente tem um cronograma a ser cumprido e um plano de aula, né, que foi a ementa que foi proposta. E aí, se a gente acabar desviando um pouco e fazendo revisões de assuntos que não são, né, do nosso da ementa, do programa da disciplina, isso acaba impedindo o nosso desenvolvimento e aí acaba que eu não consigo cumprir a carga horária e acaba gerando um problema para vocês, porque vocês não vão receber. Mas é claro que eu tenho tido todo o cuidado de sempre fazer dentro daquele assunto que eu sei que é um problema, fazer uma pequena revisão e uma discussão em cima, né, das dificuldades que vocês encontram. Mas, além disso, eu já tinha deixado logo no início do semestre 4 videoaulas com uma revisão assim, de matemática. Tem um material bem completinho que eu também deixei, então é importante dar uma olhada. Então, tentar assistir as videoaulas, que eu já sempre deixo na aula assíncrona, né, disponível para que vocês possam estar assistindo essa aula de hoje de exercício, estar compreendendo, ler o material. Então, tudo isso é muito fundamental. No formato de ensino que a gente está vivenciando agora, a responsabilidade acaba sendo dividida tanto com o professor quanto com vocês, né? Porque da minha parte eu tenho que ser extremamente organizado para oferecer um material para vocês autossustentável, né? De tal modo que vocês vão poder acessar a qualquer momento e vão poder estar estudando, mas também tem que ter a disciplina por parte de vocês de estar acompanhando, estar lendo o material e não só ficar de uma forma reativa, né? Esperando o professor estar trazendo. Então, tem que ter mais, nesse sentido, mais ser um pouco mais proativo. Então, acaba demandando bastante dos alunos. Beleza. Bem, hoje eu vou fazer uma revisão, né, do que a gente estudou nesse capítulo 5 e eu espero que a gente... Deixa eu abrir aqui. Beleza.
espero que a gente consiga resolver uns exercícios legais aqui. Tá bom? Então, eu vou só organizar minha tela aqui para mostrar para vocês. Tá? Vou deixar aqui. Perfeito. Então, ao término alguns avisos importantes, né? A frequência ela está aberta para preenchimento, acho que ela está disponível lá no Cigar. Eu esqueci de colocar aqui, mas é o mesmo link de sempre, não troco o link, então é só você ir lá assinar, tá bom? Não deixem de assinar a frequência. Deixa eu só arrumar minha mesa aqui, que ela está bagunçada. Na sexta-feira, a gente vai ter entrega de a gente tem entrega de relatório, então peço para que todas as equipes façam a entrega do relatório, como já é de costume. Esse relatório tem sido uma ferramenta fantástica para a gente estar debatendo as coisas que estão acontecendo e eu poder melhorar minha aula cada vez mais, né? Para atender a necessidade de vocês. Espero que minha mesa parou de funcionar, gente. Então vamos lá. Todo mundo consegue ver a minha tela aí? Perfeito. Então, a gente vai começar... A gente vai começar falando sobre o capítulo 5, Força e Movimento. Então, aqui é interessante a gente fazer alguns destaques, né? Em que sentido? Primeiro, é que quando a gente fala de movimento, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um conteúdo que já foi apresentado para vocês. Então, basicamente, aqui a gente está falando do capítulo 1, capítulo 1 não. Deixa eu ajeitar aqui. Então, basicamente, a gente está falando do capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Então, veja que nesse ponto, quando a gente fala de movimento, a gente está aqui falando de todo o estudo da cinemática associado, né? Então, a gente quer se preocupar a saber a posição, velocidade, aceleração de um movimento, sem levar em consideração os motivos pelos quais esse movimento foi realizado, né? Quais foram as ações necessárias a serem sobre um objeto para fazer com que ele entre em movimento. E aí isso foi o que a gente estudou nesses 3 primeiros capítulos. E agora, quando então a gente pergunta, aqui a gente nunca teve a preocupação, beleza? Então aqui nunca foi preocupação nossa, tá, pessoal? Saber qual o motivo, né? O porquê. A gente nunca preocupou nisso, né? Então nesses 3 capítulos nunca foi esse motivo. Agora, quando você tenta responder essa pergunta, por que um corpo está em movimento, aí você tem que levar em consideração uma coisa chamada de força. Então, a força, ela é a causa do movimento. É a partir do conhecimento de força sobre um objeto é que a gente pode dizer a consequência dessa ação e, como consequência, você tem produção de movimento. E aí, para a gente poder falar de força, de movimento dentro desse contexto, a gente primeiro precisa aprender as leis de Newton. Então, toda a dinâmica, onde a dinâmica entende-se como sendo a área da física que estuda o movimento dos corpos quando se leva em consideração as ações realizadas sobre eles para fazer com que eles entrem em movimento, você está falando de estudar a dinâmica de um corpo. Então, cinemática, você só estuda a parte do movimento. Dinâmica é você estudar o movimento, levando em consideração as ações necessárias para fazer com que esse movimento ocorra ou pare, mas, enfim,
vai ter algo agindo sobre o corpo. E aí a gente vai fazer o estudo da primeira e a segunda lei de Newton. A primeira e a segunda lei de Newton, nesse tópico, vocês têm alguns pontos a serem destacados, né? A serem de objetivo de aprendizado. E quais são eles? Bem, primeiro de tudo, eu espero que todos vocês, após essa aula de hoje, saibam que força é uma grandeza vetorial, ou seja, essa grandeza ela possui módulo e orientação. E quando a gente fala de orientação, pessoal, a gente se refere a duas características, direção e sentido. Então, a força ela é uma grandeza vetorial. A outra coisa que eu espero é que, dadas duas ou mais forças agindo sobre uma mesma partícula, um mesmo objeto, algum corpo em si, mas várias forças atuando sobre ele, a gente pode somar essas forças de tal modo a obter uma única força que é chamada de força resultante. Na sequência, eu espero fazer com que vocês conheçam a primeira e a segunda lei de Newton e também fazer com que vocês conheçam o que é um referencial inercial. Na sequência, vocês vão aprender a desenhar o diagrama de corpo livre de um objeto, onde nesse diagrama vai ser possível representar todas as forças que agem sobre o objeto na sua forma vetorial. Por fim, a partir do diagrama de corpo livre, eu espero que todos vocês saibam aplicar a relação de força resultante que age sobre um objeto com a sua massa e a sua aceleração produzida. Ok? E, por fim, saber que apenas forças externas podem produzir aceleração, ou melhor, podem produzir movimento. Tudo bem? Até aqui tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu quais são os objetivos que eu espero que vocês alcancem? Posso continuar? Se você tiver com o seu livro na mão aí, tiver fácil, pode abrir e ir acompanhando, tá? Eu vou seguindo mais ou menos o que o livro mostra. Então, veja que o nosso ponto de partida aqui, tá, gente? Qual é o nosso ponto de partida? É você falar, entender primeiro o que é uma força. Então, o que a gente entende como sendo força? Força nada mais é do que um puxão ou um empurrão. E quando você realiza esse puxão ou empurrão, ele naturalmente produz um efeito. E esse efeito, se você fizer empurrar qualquer coisa aí na sua frente agora ou puxar, você vai ver que ele produz como efeito um movimento. Em física, você pode se referir ao movimento como sendo a produção de uma aceleração. Então, pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, força é um puxão ou um empurrão, e ele produz como efeito um movimento, uma alteração no estado de movimento de um objeto, ou melhor, ele produz uma aceleração. E para que a gente possa estudar a força e ver como ela é relacionada com a dinâmica de um corpo, né? Como que a gente descreve o movimento de um objeto a partir do estudo de forças, a gente vai estudar as 3 leis de Newton. São 3 leis criadas pelo Sir Isaac Newton que descrevem toda a dinâmica de um corpo se movimentando. Tudo bem? E a área da física que estuda a dinâmica do corpo, né? A teoria física que a gente nomeia para falar sobre esses eventos é chamada de mecânica newtoniana. Então, a mecânica newtoniana é a física utilizada para situações do nosso dia a dia. Então, quando uma empresa de engenharia quer fazer uma obra, mecânica newtoniana. Quando a NASA quer mandar um satélite, mecânica newtoniana. Quando um controlador de voo, um piloto de avião, faz um plano de voo, mecânica newtoniana. Quando vocês forem fazer projetos na área de engenharia ambiental que envolvam estruturas,
Mecânica newtoniana. Então, a mecânica newtoniana é o que trabalha a física do dia a dia, é o que a gente vê, é o que descreve o movimento entre o Sol e a Terra, é o que descreve a maré, é o que descreve, enfim, diversos fenômenos físicos que a gente vivencia e vivencia todos os dias. Agora, a mecânica newtoniana, ela não é uma teoria, não é a super teoria que explica tudo na física, tá? Ela tem uma certa validade. Então, ela tem dois limites que são muito bem definidos e quando você transcende esses limites, quando você passa esses limites, você entra em outras teorias físicas que também são bem conhecidas. Então, assim, o primeiro limite da mecânica newtoniana é que ela não consegue descrever objetos que andam muito rápido. E quando eu falo rápido, é objetos que estão viajando a velocidades próximas da luz. Então, qualquer coisa que estiver viajando a velocidades próximas à velocidade da luz, a física que explica essa situação não é a mecânica newtoniana. Então, se você é um fã de filme, já assistiu Interestelar, já assistiu Jornada nas Estrelas, já assistiu Guerra nas Estrelas, Star Wars, enfim. Quando eles estão viajando de dobra 1, dobra 2 ali, eles não estão mais utilizando mecânica newtoniana. Ali eles utilizam a mecânica criada, né, a teoria criada por Albert Einstein, a teoria da relatividade. Então, a mecânica newtoniana ela serve apenas para corpos lentos, vamos dizer assim. Então, a Terra é um corpo lento, apesar da velocidade da Terra ser relativamente grande comparado com a nossa escala, mas para a mecânica newtoniana ela ainda é lenta. O cometa Halley viajando ainda é lento, pode ser descrito pela mecânica newtoniana. O movimento das galáxias ainda pode falar que é relativamente lento. Então, assim, você consegue descrever utilizando mecânica newtoniana. Agora, se você quer estudar feixes de luz, esse tipo de coisa, comportamento de situações próximas de buracos negros, aí a mecânica newtoniana já não serve mais. Aí você vai para a teoria da relatividade, aí a coisa já é outra, tá bom? E, por fim, ela tem um outro limite no outro espectro, que já não é de velocidade, mas é de tamanho, que é o seguinte, ela não é válida para objetos de dimensões atômicas ou subatômicas. Como assim? Se você quiser estudar um átomo, um elétron, um próton, as partículas que compõem o próton, não dá para você explicar a física desse universo utilizando mecânica newtoniana. Então, se você, de novo, é fã de filmes e você já assistiu lá no universo da Marvel, o filme do Homem-Formiga, quando ele vai para o mundo quântico, até já entrega, né? Quando ele reduz o seu tamanho até um nível atômico, a mecânica newtoniana já não deixa de funcionar. E ali você precisa utilizar a mecânica quântica, que aí já é uma outra história, já é uma outra teoria. Mas, de certa forma, a gente entende que a mecânica newtoniana ela é uma ótima teoria. Afinal de contas, a gente vive muito bem, obrigado, com ela no nosso dia a dia e consegue fazer a nossa vida normal. Então, estamos aqui hoje desenvolvendo diversas ações graças à mecânica newtoniana. Não só ela, mas, enfim. Então, por isso que é importante a gente compreender e saber o quão poderosa é essa ferramenta que vocês estão aprendendo. Perfeito? Então, vamos lá. Se tiverem qualquer dúvida, pessoal, curiosidade, pode colocar aí no chat, tá bom? Agora, como eu disse para vocês, a física, a mecânica newtoniana, ela é construída a partir de Isaac Newton, né? Então, quando você fala de Isaac Newton, você está falando o quê? Você está falando de 1640, 1650. Então, nós estamos falando aí que 400, 500 anos atrás. Então, é uma física relativamente nova, não é uma física velha, né? A mecânica quântica tem 100 anos, a teoria da relatividade tem 100 anos, mas o mundo é um mundo há muito mais tempo que isso. Então, como que era o mundo antes da mecânica newtoniana? Como é que as pessoas
elas viam o mundo, né? Como é que elas descreviam esses efeitos antes de conhecer a teoria de Isaac Newton, né? Primeira coisa é que eles acreditavam que era necessário uma influência, ou seja, uma força para manter um corpo em movimento. Deixa eu ajeitar. Então, eles acreditavam que sempre deveria existir uma influência entre os corpos, um contato entre corpos para fazer com que eles entrem em movimento. Hoje a gente sabe que não necessariamente é verdade. Você tem forças a longo alcance, a longa distância, sem necessidade de ter uma interação. O Sol e a Terra é um exemplo disso. O Sol atrai a Terra e não existe um fiozinho amarrado entre o Sol e a Terra que liga eles. Mas há uma interação entre eles. E a outra coisa que eles acreditavam é que o estado natural dos objetos era o estado de repouso. Então, para pensar, né? Você está lá na Grécia Antiga, você não conhece o conceito de força, nada. Aí você vê lá um objeto parado. Se você não interagir com ele, ele nunca vai mexer, não é verdade? Então, você naturalmente pensa assim, é o estado natural das coisas é permanecer em repouso. A menos que eu vá lá e mexa nele, levante ele, carregue ele, faça qualquer coisa. Todos concordam? Todos conseguiram compreender o meu raciocínio? Beleza. Então era natural para eles naquela época pensarem isso. Agora, como eu disse para vocês, as observações, né, no nosso, porque a física é baseada em observação. Então, imagina na época de Aristóteles, Platão, Sócrates, eles olhando para um objeto, eles é natural pensar que eles vai ficar parado no objeto, a menos que eu vá lá e interfira nele fazendo uma força. Agora, tudo isso, né, esse conceito só era possível para a cabeça deles porque eles não conheciam a ideia de atrito, né? Eles não sabiam que o que impedia o corpo de realizar um movimento, na verdade, é que existe um atrito entre a superfície. Então, se você imagina uma superfície sem atrito, o que acontece se você tiver um objeto se movimentando? Ele vai continuar se movimentando com uma velocidade constante indefinidamente, né? Imagina quem já brincou naquele Airsoft, aquele joguinho de disco no shopping. Se você dá uma porradinha nele, ele fica andando ali um tempão, né? Por quê? Porque não tem atrito. Você reduziu o atrito ao máximo ali. Agora, quando tem o atrito, tanto é que quando acaba a ficha, o ar vai sendo desligado, o disquinho vai entrando em contato com a superfície da mesa, e aí ele vai perdendo velocidade até que chega uma hora que ele para. Então, o atrito, ele é um agente externo que atua sobre o corpo, agindo como uma força e alterando o seu estado de movimento. Tudo bem? Então, o atrito, ele é uma força. Então, a mecânica newtoniana, ela introduz esse conceito de força e aí você consegue explicar diversos fenômenos, né? E a partir disso, a gente chega ao enunciado da primeira lei de Newton, que é bem simples. Ele fala o seguinte: se nenhuma força atua sobre um corpo, a sua velocidade ela não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. E é verdade, né? Veja, se você tem um objeto parado, ele vai permanecer parado, a menos que você chegue lá e mexa nele, empurre. Agora, se ele estiver em movimento, imagina um ônibus descendo uma ladeira, ele vai continuar descendo, ele vai continuar na inércia dele de movimento, a menos que alguém aplique uma força pisando no freio, ou ele bata no muro, ou faça qualquer coisa para alterar o estado de movimento dele. Tudo bem, pessoal? Perfeito. Então vamos lá. Então, continuando, vamos falar um pouquinho das. Agora que a gente já entendeu um pouco mais o que é força, já fizemos o enunciado da primeira lei de Newton, vamos dar algumas características da força aqui para ficar mais claro para a gente, tá? Então, quais são as características que força tem, a grandeza física chamada força? A primeira característica é a unidade. No sistema internacional, a unidade de força é chamada de Newton, representada pela letra N maiúscula, onde um Newton ele é 1 quilograma por metro segundo ao quadrado. Tudo bem?
A segunda característica é que a aceleração de um objeto ela é proporcional à força aplicada. Então, quanto maior a força aplicada, maior é o efeito que ela produzirá, como sendo maior a sua aceleração. E a outra que é muito importante é saber que a força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem direção, sentido e módulo. Tudo bem? Aí vem uma definição que é interessante e vale a pena a gente comentar, que é o seguinte, que a força, existe uma força chamada de força resultante, que nada mais é do que a soma vetorial de todas as forças aplicadas a um objeto. Tá? Então, se eu tivesse um objeto, onde tem milhares de forças agindo sobre ele, eu posso substituir todas essas forças por uma única força, chamada de força resultante, e ela representaria o mesmo efeito, tá bom? Então, isso é o que a gente chama de princípio de superposição para as forças. Uma força resultante, ela vai ter sempre o mesmo efeito sobre um corpo que todas as forças suas agindo simultaneamente. E dessa forma, a gente pode escrever a primeira lei de Newton numa linguagem mais técnica que diz o seguinte: se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, a velocidade ela não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Então é interessante porque pensa assim, ó, se nós tivermos uma força resultante diferente de zero, quer dizer que quando eu somar todas as forças, vai ter um único vetor representando todo mundo apontado para uma direção. E o movimento vai seguir aquela direção da força. Agora, se quando eu pego todas as forças, eu somo vetorialmente essas forças e verifico que o resultado é uma força resultante nula, isso quer dizer que apesar de ter várias forças aplicadas, eu não vou ter basicamente efeito físico nenhum, porque é como se não tivessem forças. Então, por isso que a gente fala que se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, a força resultante é igual a zero, a velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. E aqui é um ponto bem interessante e vale a pena destacar, que é o seguinte, que a primeira lei de Newton, ela não é válida para todos os referenciais. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que as leis de Newton ela tem uma certa validade para algumas situações. Então, a gente chama essa validade para referenciais inerciais. Então, o que é um referencial inercial? Eu adoro essa definição do Heidegger. O referencial inercial é um referencial onde as leis de Newton são válidas. Mas a gente acabou de ver que as leis de Newton não são válidas para referenciais não inerciais. Então, meio que o livro não fala nada para a gente, assim, ele deixa a gente meio que no vácuo. Mas ele traz uma figura muito boa para a gente entender. Então, na primeira figura, onde tem um círculo azul, você tem um disco. Imagine que você tem aqui na ponta, vou colocar na caneta vermelha aqui um disquinho, e esse disco ele vai sair do polo norte e vai andar em direção ao polo sul. Ok? Então, se eu sou uma pessoa que olha do espaço, eu estou lá na Lua e estou olhando para isso. Eu tenho uma supervisão e estou vendo isso. O que eu vou ver basicamente é o disquinho andando em linha reta. Então, para mim, é um referencial. Então, eu fora da Terra, olhando ela de longe, eu sou um referencial inercial. Agora, se eu for olhar essa mesma situação vista da superfície da Terra, eu tenho um problema. Por quê? Porque para grandes distâncias, a superfície da Terra é um referencial não inercial. Ou seja, imagina que você está lá no Polo Norte e você começa a andar com esse disco. Tá levando. Só que você tem que levar em consideração que à medida que você anda,
a Terra gira em torno do seu eixo. Então, quando você chegar ao Polo Norte, você não andou em linha reta. Você andou uma curva, que é essa curva descrita aí pela cor vermelha aqui embaixo. Você teve um desvio, tá vendo? Você teve um desvio. Por quê? Porque você tem a rotação da Terra que gerou esse. A Terra ela não ficou parada enquanto você andou, a Terra foi girando, não é verdade? E aí, isso é o que a gente chama de um referencial não inercial. Eu vou mostrar para vocês, através de uma apresentação, rapidinho, licença aqui. Só um instante, pessoal. Todos conseguem ver? Todos conseguem ver? Beleza. Primeira lei de Newton, se a força resultante que age sobre o corpo é zero, a aceleração do corpo é nula. Entretanto, a primeira lei de Newton só se aplica a referenciais inerciais. Esta simulação permite observar o mesmo movimento do ponto de vista de dois referenciais inerciais e um referencial não inercial. Então, a gente viu que a primeira lei de Newton ela vai mostrar para a gente a questão da lei da inércia. E ela só é válida para referenciais inerciais. Então, através desse experimento, a gente vai visualizar o que é um referencial inercial e o que é um referencial não inercial. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro é o que normalmente a gente utiliza. Então, você tem dois objetos, um na cor vermelha, um na cor azul e um pontinho verde que vai ser o nosso referencial. Então, observe o que acontece quando eu começo a dar início ao movimento. Eu consigo visualizar cada um dos objetos caminhando numa certa direção. Veja que ambos andam com uma velocidade constante. Então, eu consigo descrever essa trajetória sem nenhum problema. Conhecendo as forças que agem sobre o corpo vermelho ou sobre o corpo azul, ou velocidade e aceleração, eu consigo descrever o seu movimento. Tudo bem? Isso é um exemplo de referencial inercial. Todos conseguiram visualizar? Agora a gente vai ver o mesmo problema, mas numa outra perspectiva. Agora a gente vai caminhar junto com o círculo vermelho. Então você continua visualizando o movimento, né? Você vê que eles estão se distanciando, mas você está olhando o mesmo problema do ponto de vista do círculo vermelho. Agora vamos ver do mesmo ponto de vista, só que agora a gente vai ver do ponto de vista do quadradinho azul. Tudo bem? Todos conseguiram visualizar?
Os 3 casos que eu mostrei para vocês são 3 casos de referenciais inerciais, onde você consegue utilizar a lei de Newton para descrever. Agora vamos ver um caso de um referencial não inercial. Então, num caso de um referencial não inercial, bem, eu vou dar uma aceleração para o objeto. Então, o círculo vai com uma aceleração. Observa que isso aqui é o caso de um referencial inercial, tá? Eu consigo descrever ainda tudo. Agora vamos ver como é esse mesmo problema, mas no ponto de vista do círculo. Quando eu ficar em cima do círculo, olha como vai ser o movimento. Ele muda completamente. E no ponto de vista do quadrado, eu tenho um movimento também completamente aleatório. Então, o que acontece? Quando um dos objetos tem uma aceleração e eu olho para o movimento do ponto de vista desse objeto com aceleração, eu estou num referencial não inercial. Então, as leis de Newton não são válidas. Tudo bem? Todos conseguiram compreender a diferença de um para o outro? Normalmente, nos problemas que a gente resolve, o nosso referencial sempre vai ser esse ponto fixo aqui, ó. Sempre. Então, vai ser sempre alguém olhando para os eventos que acontecem. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para essa aula. Perguntas, dúvidas, questionamentos? Beleza. Então, vamos lá. Então, normalmente, a gente sempre supõe que o solo é um referencial inercial, tá bom? Bem, agora uma coisa que é importante a gente destacar, tá, pessoal? É entender o que é massa, tá? Então, a massa de um corpo, ela é uma propriedade... Deixa eu pegar aqui meu... Ela é uma propriedade que relaciona a força aplicada ao corpo à aceleração resultante. Ou seja, dependendo da massa de um objeto, se eu aplicar a mesma força em 2 objetos distintos, eu vou ter resultados diferentes, né? Porque a massa vai influenciar. Então, a massa, ela é interpretada como sendo uma medida de resistência do corpo a qualquer mudança de movimento. Então, é uma medida de resistência a qualquer mudança de movimento, ou seja, variação de velocidade. E a massa, ela é inversamente proporcional à aceleração. Por exemplo, se nós tivermos uma força de 8 newtons sendo aplicada a alguns objetos, entre eles um objeto com massa de 1 kg, a aceleração obtida vai ser de 8 metros por segundo ao quadrado. Se for aplicada a um objeto de massa de 2 kg, vai ser uma aceleração de 4 metros por segundo. Um objeto com massa de meio quilo vai produzir uma aceleração de 16 metros por segundo ao quadrado. E se, ao invés de eu perguntar qual é a aceleração, se eu aplico uma força de 8 newtons e obtenho como resultado uma aceleração de 2 metros por segundo, é porque esse objeto possui uma massa de 4 quilos. Agora, de onde vem essa relação, né? Bem, essa relação vem através de uma lei física, que é a segunda lei de Newton, e ela é expressa da seguinte forma: a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Matematicamente falando, é a famosa equação F igual a ma, onde esse F que aparece na equação 5.1 é o que a gente chama de força resultante. É a soma de todas as forças que atuam em um objeto. E o resultado disso é o produto da massa pela aceleração. Então, aqui é importante porque ela nos dá uma regrinha sobre como fazer. Então, resolver problemas de lei de Newton é identificar o objeto do nosso interesse
e incluir apenas as forças que agem sobre esse objeto. Então, qualquer força que não atue em cima do objeto que a gente está estudando, ele não vai entrar no caso. Tá? E o legal é que, como essa relação matemática F igual a ma é uma relação vetorial, né? Força resultante é um vetor, aceleração é um vetor. Então, você pode separar a equação 5.1 em 3 pedaços. Você pode fazer a segunda lei de Newton para cada um dos eixos, né? Ou seja, elas são independentes. Então, as componentes da aceleração em relação a um dado eixo é causada apenas pela soma das componentes das forças em relação a esse eixo e não por componentes de força em relação a qualquer eixo. O que isso quer dizer, professor? Por exemplo, você tem uma força atuando num objeto e essa força ela possui componentes na direção x, y e z. Então, a aceleração na direção x é consequência da componente x da força. A aceleração na direção y é consequência da componente y da força. E a aceleração na direção z é consequência da componente z da força. Tudo bem? Bem, o que é importante destacar é o seguinte, que se a força resultante que age sobre um corpo, ela é dita nula, ou seja, ela é igual a zero, é porque a aceleração do corpo, isso aqui é importante destacar, a aceleração do corpo é zero. Mas lembra, tá, pessoal? A aceleração C0 significa que ou a velocidade é zero, ou a velocidade ela é constante, tá? Então, ter uma aceleração nula não significa que o corpo não esteja se movimentando, tá? Ou ele está viajando a velocidade constante ou ele está parado. E também a gente fala que as forças que agem sobre o corpo estão em equilíbrio. E aí, esse aqui, para a engenharia, é o cerne da coisa, né? Porque qualquer construção você quer que ela esteja em equilíbrio. Você não vai querer que uma parede comece a se movimentar. Então, na engenharia civil, na engenharia ambiental, todo lugar que trabalha com estrutura, a resultante das forças sempre tem que ser igual a zero, né? Para que não haja um movimento para um lado ou para outro. Mas o fato da resultante ser nula não quer dizer que as forças não existam, tá? Então, as forças continuam a existir. Então, aqui a gente tem uma tabela com algumas outras unidades de força. E para mostrar para vocês essa segunda lei de Newton na prática, eu vou mostrar uma outra apresentaçãozinha aqui. Pera aí. Já. De acordo com a segunda lei de Newton, F igual a ma, a força resultante que age sobre o objeto é proporcional à aceleração do objeto. Esta simulação ilustra o significado da segunda lei e a importância da palavra resultante. Pronto. Então a gente viu que a segunda lei de Newton ela estabelece uma relação entre força, massa e aceleração. E aqui é importante a gente entender a questão da resultante, né? Então vamos lá. Então a gente tem um objeto na cor bege aqui em cima com uma seta azul que vai indicar a força. Então esse objeto eu posso ajustar a massa dele, posso colocar uma massa de 1 kg ou de 5 kg e posso ajustar essa força como sendo de 10 newtons ou nenhum newton, né? Zero. Então, se eu não aplico nenhuma força, olha o que acontece, o objeto não se movimenta. E isso pode ser visto no seu gráfico de posição em função do tempo, no seu gráfico de velocidade em função do tempo e de aceleração em função do tempo. Tudo bem? Veja que a posição do objeto permanece sempre zero porque ele está parado. Agora vamos escolher o seguinte, vamos brincar aqui, vamos dar uma certa força para esse objeto de 5 newtons
e ele tem uma massa de 5 quilos. Então, lembra, só tem uma força atuando, então força é igual a MA, 5 é igual a massa vezes a aceleração, a massa é 5. Então, sem fazer muita conta, a gente espera que a aceleração produzida seja de 1 metro por segundo. E aí, quando a gente dá o play, eu vejo que a aceleração ela é de 1 metro por segundo. A velocidade ela tem um aumento, então você vê que é uma velocidade progressiva, e o corpo ele tem um certo deslocamento. Ele anda um pouquinho, mas ele anda. Agora, vamos aumentar a força e vamos ver qual é a consequência disso. Eu mantive a massa exatamente a mesma. Então, se eu aumentei a massa, se eu aumentei a força, eu consequentemente devo ter uma aceleração maior. E a gente vê que de fato nós temos uma aceleração maior, a velocidade ela fica maior e ele anda até um pouquinho mais. Tudo bem? Agora a gente pode ver o princípio de superposição, que é quando a gente soma duas forças. Então veja que agora eu tenho uma força de 10 newtons e uma outra força de 5 newtons apoiada, direcionada para o mesmo lugar. Então a resultante é como se fosse uma única força de 15 newtons. Olha o que acontece. Ele produz uma aceleração maior ainda, uma velocidade maior ainda e um deslocamento maior ainda. Agora, olha o que acontece se eu diminuir essa massa. Então, se eu diminuir a massa, olha, a aceleração é maior. Veja que força é igual massa vezes aceleração. Então, a massa é de 1 quilo. A aceleração tem que ser de 15 metros por segundo. Afinal de contas, a resultante sobre esse corpo é de 15 newtons. Tudo bem? Então, veja que aqui dá para ver. Por fim, se eu colocar 3 forças, ó, vou colocar 3 forças, fica maior ainda. Deu para entender, pessoal, a relação da segunda lei de Newton, massa e aceleração? O que significa força resultante? Ficou claro para vocês ou ficou alguma dúvida? Pessoal? Ah, beleza. Eu vou fazer uma pausa de 5 minutinhos, então são 2h30, 2h35 a gente volta, só para me pegar um copo com água aqui, tá?
Voltei, pessoal. Tudo bem? Vamos lá? Todos conseguem me ouvir aí? Pessoal? Ah, beleza. Por isso que vocês não estavam me ouvindo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Gostaram? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio até aqui? Tem ficado alguma dúvida? Ficou tudo claro? Tem alguma coisa que não ficou entendido? As simulações conseguiram ajudar vocês a compreender melhor cada uma das coisas? Então, vamos continuar, né? Beleza. Agora que a gente já entende o que é a segunda lei de Newton, a primeira lei de Newton, como que a gente operacionaliza isso no nosso dia a dia? Que é isso que a gente precisa saber, né? Como é que a gente faz continhas? Tá, professor, você já ensinou tudo, mas como é que a gente resolve exercício com isso? E aí, para a gente resolver problemas que envolvam forças, tá, pessoal? A gente precisa usar uma técnica. A gente usa uma técnica que chama diagrama do corpo livre. E o que consiste o diagrama do corpo livre? Bem, basicamente, o único corpo que é mostrado é o nosso corpo de interesse. E quando a gente fala corpo, a gente fala de objeto, carro, bicho, elefante, avião, pessoa, planeta, cometa, seja lá o que você tiver problema, tá? A gente chama de corpo. Então, o único corpo mostrado é o corpo de interesse. As forças, elas são representadas por vetores com a sua origem no corpo de estudo, e os eixos do sistema de coordenadas são mostradas no desenho. E aqui a aceleração, ela nunca aparece em um diagrama de corpo livre. Então, o diagrama de corpo livre tem o objeto, as forças e os eixos coordenados. Então, sempre é dessa maneira. Então, temos aqui 3 exemplos para que vocês possam compreender. No primeiro caso, que é esse item A, ao seu canto superior esquerdo aqui no alto, vou identificar aqui, você tem um disco e sobre esse disco age uma força horizontal produzindo uma aceleração na mesma direção que a força. Então, como que a gente constrói o diagrama? Bem, você faz um eixo, que é o eixo X, essa linhazinha mais escura. Deixa eu dar um zoom aqui para que vocês possam ver. Então, você faz o eixo. Então, aqui está indicado o nosso sistema de referência, né? Você coloca um ponto para indicar a origem como sendo o nosso objeto a ser estudado. Então, você tem o disco. E sobre esse disco, você desenha a única força que age sobre ele. Então, esse aí é o diagrama de corpo livre, tá bom? No segundo caso, a gente tem o mesmo disco, mas agora eles têm 2 forças que se opõem. E aqui a gente vê que a força resultante, ela produz uma aceleração horizontal, mas na direção da força maior, né? Dá para ver isso pelo desenho das setas. Então, como que é o diagrama de corpo livre? De novo, você tem o sistema de referência, você tem o disco sendo representado aqui pelo pontinho, e sobre ele as 2 forças, tá bom? E, por fim, você tem um caso de uma força, um disco, mas agora uma das forças forma um ângulo com a horizontal. Então, aqui a gente vê que tem 2 forças e produz, né, uma decomposição. Então, essa força F3, ela vai ter uma força nessa direção, que é um F3 cosseno de θ. Né? É a componente da força 3 na direção horizontal. Então, é essa força na cor vermelha e a força F2 que vão atuar para gerar um movimento, tá bom?
E aí o diagrama de corpo livre dele a gente desenha da mesma forma. Todo mundo compreendeu como a gente faz o desenho do diagrama de corpo livre ou ficou alguma dúvida? Posso continuar? Tá bom. Bem, é interessante a gente fazer alguns comentários, tá? Primeiro, às vezes o livro pode se referenciar a um sistema. Então, o sistema ele é formado por um ou mais corpos e uma força que um corpo que não pertence ao sistema exerce sobre um corpo do sistema é sempre chamado de força externa. Qualquer coisa que estiver fora do sistema vai ser uma força externa sobre o sistema. E aqui a gente fala que a força resultante que age sobre o nosso sistema nada mais é do que a soma das forças externas ao sistema. É a resultante. Tá? Uma força que um corpo que pertence ao sistema, então veja que eu estou considerando um caso onde tem um corpo que pertence ao sistema e ele exerce uma força sobre outro corpo que também pertence ao sistema, essa força é chamada de força interna. Então, imagina você sentado na cadeira, se você estiver sentado numa cadeira de rodinhas, empurra o seu peito, você vai começar a se movimentar? Não, né? Por quê? Porque você está exercendo uma força interna sobre você. Agora, se você colocar o seu pé no chão e empurrar o chão, você vai ver que a cadeira vai começar a entrar em movimento. Porque ao empurrar o chão te empurra numa direção contrária e aí, como efeito, você começa a se movimentar, tá bom? Então, o que vale destacar aqui é que o diagrama de corpo livre, ele não inclui forças internas, porque elas não podem mudar o estado de movimento. Se você ficar com dúvida, é sempre você lembrar do exemplo aqui. Imagina você sentado sobre uma cadeira de rodas, de rodinha, né, assim, de escritório, e você empurra você mesmo, o seu peito. A cadeira não vai começar a se movimentar, porque você está exercendo uma força interna ao sistema. Você não está exercendo uma força externa, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos conhecer algumas forças especiais aqui que a gente precisa. Então, nesse tópico, eu espero que vocês saibam determinar o módulo e a orientação da força gravitacional. Então, é um tipo de força que vocês vão aprender, que age sobre um corpo com dada massa, cuja aceleração de queda livre é conhecida. Eu espero que vocês saibam que o peso é o módulo da força necessária para evitar que um corpo entre em queda livre medida no referencial do solo. Saber que uma balança só fornece o peso correto de um corpo quando a medida é executada em um referencial inicial. Determinar o módulo e a orientação da força normal a que um corpo é submetido quando exerce uma força perpendicular a uma superfície. Saber que a força de atrito é uma força a que um corpo é submetido quando desliza ou tenta deslizar uma superfície. E saber que uma corda esticada está submetida a uma força de tração nas duas extremidades. Em resumo, a gente vai conhecer 3 tipos de força. 4 tipos. Força gravitacional, força-peso, que é basicamente a mesma coisa, mas a gente só fala peso porque está na Terra, né? Então, força-peso. Força normal e força de atrito. Na videoaula que eu deixei disponível para vocês, ela mostra, eu destaco muito bem cada uma delas, quem são, tá bom? Então, vamos começar pela força gravitacional. Bem, a força gravitacional, ela é um tipo especial de força atrativa que um corpo exerce sobre o outro, tá? Em geral, um dos corpos é a Terra. Então, em geral, um dos corpos é a Terra. Então, a primeira coisa é que um corpo está caindo em queda livre em direção à Terra, então existe uma força atrativa, que a Terra está puxando esse objeto com uma certa força, na direção vertical, desprezando a resistência, a gente fala que essa força ela é dada por mg. E esse sinalzinho de menos que aparece
é só porque ela é apontada para baixo, tá bom? Então, a força gravitacional, ela também age sobre corpos em repouso, ou seja, vocês parados aí agora estão sob influência da força gravitacional. Então, a gente pode escrever a força gravitacional vetorialmente através dessa equação 5.9, onde o G é a aceleração da gravidade da Terra, o mzinho é a massa do objeto que a gente está considerando, pode ser o meu, o seu, qualquer outro, e o sinal de menos que aparece ali, esse menos J, o menos é só para indicar que é apontado para baixo, tá bom? Beleza. E peso? Peso é o nome dado à força gravitacional que um astro, por exemplo, a Terra, exerce sobre um corpo. Então, a força gravitacional, quando calculada na Terra, é o que a gente chama de força-peso. Tudo bem? E é calculada como sendo mg. Lembrando que ela é uma força medida em newtons e ela sempre aponta para o centro do astro, tá? Deixa eu só pegar aqui um. Beleza. Então vamos lá. Tá, isso aqui não tem problema. Vamos lá. A força normal. Bem, a força normal, diferentemente da força peso, ela é uma força de contato. Então só existe força normal quando um objeto está em contato com uma superfície. Ponto. Ok? Feito isso, a gente pode identificar. Então, quando um corpo exerce uma força sobre uma superfície, a superfície, ainda que aparentemente rígida, se deforma e empurra o corpo com uma força normal, que a gente representa, em geral, pelos livros, com a letra N maiúscula. Aqui está indicado com F e um subíndice Nzão. Mas a gente normalmente só coloca N maiúsculo, que é sempre perpendicular à superfície. Então, força normal só existe se houver contato e a força normal só existe quando há contato e ela sempre é perpendicular à superfície em que se encontra, tá bom? Então, aqui no exemplo em questão, você tem um bloco em que ele está em contato com a mesa. Veja que você tem a força-peso com que a Terra atrai esse bloco, então ela é apontada sempre para baixo, e pelo fato do bloco estar em contato com a mesa, você tem uma força normal orientada para cima. Uma vez que, e aí isso é importante comentar, acho que eu perdi minha canetinha aqui, peraí, pessoal. Onde que tá? Achei. Uma vez que o ângulo entre a superfície de contato e a força normal, ela sempre é um ângulo de 90 graus. Isso tem que ser respeitado, por isso que é chamada de força normal, tá bom? Beleza. Vamos ver aqui. Tá. Força de atrito. Bem, a força de atrito, ela já aparece quando um objeto desliza ou tenta deslizar sobre outro. E diferentemente da força normal, a força de atrito, ela é sempre paralela à superfície e tem direção contrária ao do movimento. Nesse ponto aqui da aula, é importante destacar para vocês que a única expressão que até o momento apareceu para a gente foram, segunda lei de Newton, força resultante é igual massa vezes aceleração, e a força-peso, que é mg. Fora isso, pessoal, eu não mostrei nenhuma outra fórmula aqui. Então, quando eu falo de força normal, quando eu falo de força atrito, a gente está falando de teoria e a gente vai ver depois como utilizar na prática. Então, nesse momento, eu só quero que vocês saibam que a força de atrito ela só aparece quando um objeto desliza ou tenta deslizar sobre outro e que ela é sempre paralela à superfície onde ocorre o movimento e tem direção contrária ao movimento.
essas são as informações que eu espero que vocês armazenem sobre atrito, tá bom? Na próxima aula que a gente vai aprender como calcular ele. Bem, e a outra força que a gente vai saber é a força de tração. Então, quando você tem uma corda que é presa a um corpo, e é esticada, essa corda exerce sobre esse corpo uma força T. E essa força, ela é dita como sendo uma força de tração, uma vez que a corda vai estar tracionada, tensionada, esticada. Pode usar a melhor palavra que você quiser, tá bom? E essa tração exercida sobre a corda é representada pela letra T maiúscula. Então, é a nossa força de tração ou tensão. Bem, quais são as considerações que a gente precisa fazer na corda para que ela não influencie no nosso estudo? Primeiro, eu preciso que essa corda seja inextensível. É um nome difícil, mas é uma coisa bem simples. A corda não pode esticar. Tudo bem? Eu não me preocupo com a deformação da mola. E a outra coisa é que a massa da corda é desprezível. Ou seja, ela não tem peso, não tem força-peso, ela é desprezível. Ela existe apenas como um meio de ligação entre dois objetos. Então, ela só está ali para representar um meio de ligação e o meio de transporte dessa força de tração ou tensão, tá? Então, aqui algumas outras coisas importantes a se destacar é que a corda, ela exerce a mesma força de tração sobre os dois objetos que estão ligados por ela. A força, ela continua a ser exatamente a mesma se os corpos e a corda forem acelerados. Então, imagina dois objetos ligados por uma corda e eu coloco os dois para se movimentar, então eles vão ser acelerados, a tensão é a mesma, não muda. E mesmo se a corda passar por uma polia sem atrito e de massa desprezível, ainda continuará sendo a mesma tensão, tá bom? Então isso aí no finalzinho é para quando a gente for estudar a famosa máquina de Atwood. Máquina de Atwood é quando você tem dois objetos linkados por uma corda, onde essa corda passa por uma polia. E esse problema ele é bastante interessante, porque essa é a primeira vez que a gente vai ver ele, mas agora a gente não considera a polia. No final do curso, quando a gente começa a estudar a parte de corpos rígidos, onde as dimensões dos corpos são levadas em consideração, a gente vai revisitar esse problema e vamos resolver a máquina de Atwood, mas considerando a polia. E nós vamos ver que vai ser levado em consideração. Então, a gente vai ver que tem diferença, tá bom? Beleza. Então, aqui é um exemplo da máquina de... Aqui a gente tem 3 figuras, onde você tem as situações em que você pode usar uma corda, tá bom? Na primeira situação, você tem a corda ligada ao objeto, ao nosso bloco, sendo tensionada ou puxada por uma mão, né? Então, você transfere essa tensão na corda para o objeto na direção do movimento em que ela vai ocorrer. É a primeira figura. Na segunda, a gente pode ver em que há um objeto ligado por uma corda para a mão da pessoa, mas ela passa por uma polia. E mesmo estando em direções opostas, direções diferentes, veja que uma está na horizontal e a outra está na vertical, ela ainda é a mesma tensão. E, por fim, você tem uma polia em que você transporta, né, a tensão de um lado para o outro. Então, são os 3 casos onde você pode ter aqui a utilização de uma corda para transferir tensão. Beleza. Agora, vamos ver as aplicações das leis de Newton, né? Então, a gente já sabe a primeira lei, sabe a segunda lei, sabe como usar a segunda lei,
aprendemos alguns tipos de forças, sabemos construir o diagrama de forças. Agora chegou o momento de a gente ver algumas aplicações das leis de Newton. Então, quais são os objetivos que eu espero alcançar aqui? Primeiro, conhecer a terceira lei de Newton e os pares de forças da terceira lei. Ver que no caso de um objeto que se move na vertical, na horizontal ou em um plano inclinado, aplicar a segunda lei de Newton a um diagrama de corpo livre do objeto. E esse ponto é muito importante, porque se você decompor errado, você vai resolver todo o problema de forma errada. Então é importante entender isso, tá? E o outro é em um sistema no qual vários objetos se movem rigidamente ligados uns aos outros, desenhar diagramas de corpo livre e aplicar a segunda lei de Newton aos objetos isoladamente e também ao sistema como um todo. Então, aqui é importante, para quando você tiver objetos ligados por uma corda, você tem que saber fazer o diagrama separadamente para cada um dos objetos e ver o sistema como um todo, tá bom? A gente vai ver isso. Então, primeiro a gente começa discutindo sobre a terceira lei de Newton, né, onde a gente tem que dois corpos interagem quando empurram ou puxam um ao outro. E a terceira lei de Newton é aquela famosa lei de ação e reação, né? Então, quando dois corpos interagem, ou seja, quando um corpo atua sobre o outro com a aplicação de uma força, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulo e têm sentidos opostos. Então, para cada ação, existe uma reação contrária de mesma intensidade, porém sentido contrário. Ação e reação. E a esse par de ação e reação, a essas duas forças, nós chamamos de par de forças da terceira lei. Ação e reação. Então, sempre que dois objetos interagem, sempre vai existir uma ação e reação. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a laranja e a terra. Dado o abuso de linguagem, de figura, em que a terra, né, está proporcionalmente assim, a gente fez uma proporção bem exagerada para poder visualizar, mas a terra puxa a laranja para o centro, enquanto que o centro da terra é puxado pela laranja, né, por uma outra força de mesma intensidade, mas sentido contrário. Ah, professor, e por que quando a gente resolve o problema, eu só considero uma? Lembra que a gente fala definir o sistema? Então, quem é o nosso sisteminha aqui? O nosso sistema é só a laranja. Então, veja que qualquer coisa fora do nosso sistema não influencia, né? Então, aqui, a gente só está considerando as forças que agem sobre ele. Qual é a força que age sobre a laranja? A força gravitacional com que a Terra exerce. Então, por isso que no diagrama de forças da laranja só entra ele aqui, tá bom? Agora, se eu coloco essa laranja sobre uma mesa, eu tenho a força peso e vou ter a força normal. Então, eu vou ter o peso e a normal aqui atuando. Tá bom? É só para entender. Mas normal e peso não são ação e reação. A força normal é uma força de reação do contato da laranja com a superfície da mesa. Isso é uma coisa. E a força peso é a força atrativa com que o centro da Terra atrai a laranja. Então, isso daqui não é um par de força de ação e reação. São forças que são realizadas sobre a laranja, mas por situações distintas, tá bom? Beleza, então, vamos lá. Ufa! Bem, agora a gente chega, veja que é importante fazer todos esses destaques e mostrar, porque para vocês poderem resolver os exercícios, vocês precisam ter esse conhecimento muito bem solidificado. Então, eu vou resolver esse problema, e aí vocês vão ver que, via de regra, é a mesma coisa para os demais, tá? Então, aqui a gente tem um bloco de massa Mzão ligado por uma corda Mzinho de 2,1 kg, tá bom? E ele desliza em uma superfície sem atrito. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, olha, o próprio problema já está te indicando para onde esse sistema vai se movimentar. Então, imagina que eu estou segurando aqui esse sistema.
Tá, tô segurando. Quando eu soltar esse bloquinho de baixo, veja, o enunciado já está me dizendo, olha, esse sistema como um todo, ele vai fazer esse movimento. Tudo bem? Conseguem visualizar isso, pessoal? Perfeito. Feito isso, agora a gente vai começar a fazer o diagrama de força para cada um dos objetos. Então a gente já entendeu. Então vamos lá. Primeira coisa é, vamos olhar, vamos esquecer esse bloco de baixo, esse bloco pendente, e vamos olhar para o bloco deslizante, que ele chama de bloco D, e o bloco pendente ele chama de bloco P. Então no bloco D, quais são as forças que atuam sobre ele? Bem, a primeira força que nós temos é a força peso. Então é a força com que a Terra atrai ele, sempre vertical, apontada para o centro. A outra força é a força normal decorrente do contato com a superfície. Então veja, ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Força normal. E a gente tem a força de tração, porque a corda puxa esse objeto nessa direção. Tudo bem? Agora vamos olhar o bloco pendente, o bloco P. Observem que não existe contato com a superfície. O bloco não toca. Isso quer dizer que eu só tenho a força peso, sempre apontada para baixo, e a força de tração, porque a corda está puxando ele aqui. Ok? Até aqui, pessoal? Ficou claro quais são as forças que atuam? Vou continuar, tá? Identificado todas as forças envolvidas, agora chegou o momento da gente desenhar o diagrama de força. Então, a primeira coisa que nós... Opa, fiz besteira aqui. Primeira coisa, desenhar as forças envolvidas. Fizemos. Segundo, vamos considerar a corda como inextensível, a polia como sendo sem massa e sem atrito, e os blocos como partículas. O que a gente está fazendo? Construindo o diagrama de corpo livre para cada um dos objetos. Então, vamos desenhar o diagrama de corpo livre para cada objeto. Então, aqui nós temos o diagrama do bloco D e aqui nós temos o diagrama do bloco P. Lembra que lá no início eu falei que a gente nunca coloca a aceleração? E é verdade. Mas aqui ele só colocou para que a gente possa lembrar qual é a direção de movimento de cada um dos blocos. Só para nos orientarmos. Tanto que ele usou até uma cor diferente. Então, se o movimento ocorre na horizontal para o bloco D, significa que a resultante das forças na vertical se anula. Concordam comigo? Porque se tivesse aceleração para vertical, também teria que ter resultante diferente de zero. Beleza. Isso quer dizer que a segunda lei de Newton para esse bloco vai ser uma. A gente vai ter só uma soma. Agora, nesse outro caso aqui, a única resultante, a força resultante do bloco P, vai ser a diferença entre tração e o peso. Por quê? Porque não tem componentes na horizontal, apenas componentes na vertical para o bloco pendente. Beleza. Agora que a gente tem essas informações, a gente pode escrever a segunda lei de Newton para cada um. Então, lembra, no bloco deslizante, eu só tinha força na horizontal. Então, tá aqui, ó. Horizontal. Era a única força que tinha. Você tem a massa dele. E como eles estão ligados pela mesma corda, é a mesma aceleração. Agora aqui, vale comentar o seguinte. Eu não conheço a tensão e eu não conheço ainda a aceleração. São coisas que eu quero descobrir.
E para o bloco que está pendurado, pendente, bem, eu vou ter a força resultante lá, vai ser a tração menos o peso do bloco pendente, olha, daqui dá para ver, tá vendo? Ó, tração menos o peso, e isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Mas aqui tem um sinalzinho de menos. E por que a gente tem esse sinal de menos, pessoal? Porque olha para onde está orientado o movimento, está orientado para baixo, mas o nosso sistema é orientado positivo para cima. Então, essa resultante tem que ter um sinal menos, porque está contrário ao eixo. Contrário ao eixo. Tudo bem? Por que tem um sinal de menos? E aí, com esse conjunto de equações, tração igual a massa vezes aceleração, e esse outro aqui, você consegue, e aí você vai ter que fazer o seguinte truque, né? Não é nem truque, é álgebra. Você vai ter que substituir esse resultado aqui dentro, manipular para encontrar a variável A. Ao fazer isso, você vai encontrar a equação 5.21. Basta fazer a substituição com muita calma, tá bom? Eu acredito que não preciso fazer isso. Basta você seguir o passo a passo. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguem, utilizando a equação 5.18, substituindo na equação 5.20 e manipular ela, vocês vão chegar à equação 5.21, ok? Tá claro isso? Beleza. Depois que você encontra a expressão para a aceleração, basta você pegar este resultado e substituir ele aonde? Aqui dentro. E aí você vai encontrar a expressão para a tensão. Então, seguindo esse caminho, você vai encontrar. E para o problema em questão, onde é dado os valores da massa, a gente encontra tanto a aceleração quanto a tensão pelos valores que estão conhecidos. Certo? Agora, deixa eu interromper aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês, para a gente já... Daqui a pouco já encerramos, tá bom? Apesar da gente não ter resolvido exercícios, a gente vai, vocês vão ver que dá para resolver bastante problema com essa aula de hoje, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Esqueci. Então, a gente viu o seguinte, né? Que a aceleração era massa pequena, massa grande mais massa pequena vezes a aceleração da gravidade. E a atração, a gente viu como sendo massa grande, massa pequena, massa grande mais massa pequena vezes a aceleração da gravidade. Beleza? Ok. Antes de eu mostrar no exemplo, vamos fazer a seguinte, vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, que eu quero fazer um experimento mental com vocês, para a gente chegar numa conclusão. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte experimento, pessoal. Usando esse conjunto de equações, vamos tirar uma conclusão. Imagina que eu vim aqui com uma tesoura e cortei a corda exatamente aqui, tá bom? Quando eu cortar essa corda,
O que vai acontecer com o bloquinho de baixo? Puf, ele vai cair. Mas eu vou esquecer ele. Eu vou olhar para o bloquinho de cima. Então, quando eu corto essa corda, olha só, cortar a corda nesse ponto é o mesmo que falar que a massa pequena é zero. Tudo bem? Eu desliguei o corpo de baixo. Todos concordam? Beleza. Então, se eu fizer a massa igual a zero, olha o que acontece com a aceleração. Eu vou fazer de cor vermelha para vocês acompanharem, tá? Então, vai ser 0 dividido por m mais 0 vezes g, ok? E isso aqui vai dar zero. Perfeito. Agora, vamos olhar a tração. Bem, a tração vai dar m vezes 0, m mais 0. E isso vai dar... Espera aí que minha borracha não quer pegar. E isso aqui vai dar zero também. Todo mundo concorda que isso dá zero? Beleza. Então, fisicamente, o que significa? Se eu corto a cordinha nesse ponto, ou seja, faço o bloco M igual a zero, eu vou ver que o bloco D ele fica com aceleração zero e tração zero. E é verdade, né? Porque se eu cortar a corda, se eu corto a corda, deixa de existir essa tração e ele não vai ser mais puxado. Então, fisicamente, ele vai ficar parado. Ok? Beleza? Agora, vamos fazer o seguinte experimento, de novo. Agora, vamos esquecer esse, eu vou deixar aqui de vermelho. Agora, eu vou pensar que eu cortei aqui. Quando eu penso que eu corto aqui, eu estou fazendo que esse bloco é um M igual a zero. Tá bom? Então, quando eu cortar, esse bloco ele vai cair. Sem pensar muita coisa, ele vai cair em queda livre. Concorda comigo, pessoal? Cair em queda livre significa que a aceleração dele vai ser menos g. Certo? Então, a gente tem que chegar... As equações têm que dizer isso para a gente. Então, vamos lá. Vamos pegar o conjunto de equações e vamos colocar a nossa consideração. Então, A é igual a M sobre M, que é zero, mais M, vezes a aceleração da gravidade. Tá bom? Então, aqui vai ficar 0 mais M dá M, M pequeno com M pequeno vai dar 1. Então, aqui vai dar G, certo? Então, ele cai com G. Deixa eu só confirmar aqui, que eu acho que tem um sinal de menos que eu estou engolindo. É. Tá. Tem um erro bem aqui, pessoal. Na verdade, aqui é um sinal de menos. Deixa eu corrigir bem aqui, vou colocar a correção. No livro está com sinal de menos. Aqui é um sinal de menos. Tá? Então, deixa eu ajustar. Então, aqui é um sinalzinho de menos. Beleza. Então, você vai ver que a aceleração ela vai ficar com o sinal de menos g. Ok? Que era da gente esperar. E a tração? O que vai dar a tração? Bem, a tração vai ficar 0 do M, M sobre M. Opa, aqui é 0 mais M vezes G.
que também vai dar zero, porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, olha, quando eu corto a corda no ponto mais alto, ou seja, como se esse bloco deixasse de existir, o meu bloco pendente ele cai com aceleração de queda livre e deixa de existir a tração novamente. E o legal é que a gente chegou a essa conclusão unicamente usando as equações da mecânica. Tudo bem? Deu para entender o raciocínio de cada um dos dois casos? Eu fiz de cores diferentes para que vocês possam visualizar que são situações distintas. Tá bom? Deixa eu colocar aqui uma apresentação para vocês da máquina de Atwood. Esta simulação mostra... Show. Então, vou mostrar para vocês aqui uma apresentação. Um exemplo clássico de aplicação da segunda lei de Newton a um sistema para determinar a aceleração. Dois blocos estão ligados por uma corda que passa por uma polia. Esse sistema é conhecido como máquina de Atwood. Ajuste as massas dos blocos para verificar como a aceleração é afetada e aplique a segunda lei de Newton aos diagramas de corpo livre dos blocos para ver se você obtém a mesma aceleração indicada pela simulação. Então aqui, pessoal, olha, eu vou colocar os dois blocos de massa igual. Se os dois blocos são de massa iguais, esse sistema ele vai se movimentar ou a resultante vai ser nula? O que vocês acham? Vai ser nula, né? E de fato, ó, o corpo não se movimentou. Agora, se o bloco azul for mais pesado, olha como fica o diagrama de força, tá vendo? Ó? Ele vai se movimentar para lá. E aí a gente usa todas as equações que a gente fez aqui agora para encontrar esse resultado. Olha o que acontece se agora o bloco vermelho for mais pesado. Vendo? Ele vai chegar, vai calcular a mesma coisa. Agora, quer ver uma outra coisa legal? Eu vou considerar a polia. Olha o que acontece quando eu levo em consideração a polia. Você vai ver que a aceleração com que ele cai é menor. Quer ver? Ó? Aqui a gente viu que ele caiu com uma aceleração de 2,10 metros por segundo. Olhem bem aqui em cima. 2,10 metros por segundo. Agora, sem considerar a polia, olha quando ele vai cair, ó, 2,26. Ou seja, quando você desconsidera a polia, o objeto ele cai muito mais rápido, tá bom? Essa é o exemplo da máquina de Atwood, que foi o que a gente discutiu aqui agora, que foi o que eu discuti na minha videoaula, que deixei disponível, que tem inclusive exemplo resolvido lá no livro, para que vocês possam olhar. Perfeito, pessoal? Ficou claro a nossa aula de hoje para vocês? Deu para ajudar no entendimento do capítulo? Maravilha, maravilha. Eu vou colocar a indicação dos exercícios para vocês fazerem, mas assim, tentem resolver o máximo possível, tá, gente? Discutam e tudo mais, mas é isso. Só para deixar um aviso bem claro, sexta-feira, de novo falando, temos a entrega de relatórios, não deixem de entregar os relatórios. Atenção à orientação que está lá no relatório sobre como você deve me mandar no assunto do e-mail, porque eu tenho regrinhas dentro do meu e-mail para poder direcionar, isso facilita para mim, então por isso que eu bato nessa tecla. Não esqueça de colocar cópia do e-mail para todos os seus colegas do grupo em cópia, tá bom? E é isso. E pessoal, assim, no relatório, muitos de vocês, a maioria sempre coloca de forma sucinta e tudo mais. Mas se vocês se sentirem a necessidade de colocar muito mais informações, não se restringam àquele espaço que eu deixei,
justamente por ser um arquivo digital, vocês podem preencher com todas as informações que vocês acharem pertinentes, tá bom? A outra coisa é, como eu falei mais cedo, é difícil estar fazendo revisão de conteúdo de ensino médio ou estar adicionando mais aulas de assuntos de exercício, mas os grupos podem me mandar por e-mail perguntas de dúvida, os grupos podem solicitar reuniões comigo, né? Então, tipo, o grupo 3 tem reunião, quer uma reunião comigo para falar tal assunto. A gente alinha um dia, senta e vai discutindo no intervalo de tempo, sem nenhum problema, tá, gente? Mas é importante que vocês também me procurem, né? Assim, eu estou disponível para estar ajudando vocês, se vocês precisarem. Certo, gente? Então é isso aí. Obrigado pela atenção de todos vocês. Sei que foi uma aula bem cansativa, 2 horas de aula aí é puxado, mas é isso aí. De trabalhar no ensino remoto é isso. Então, uma ótima semana para todo mundo, um bom trabalho. Fiquem bem aí, pessoal. Tchau, tchau.